Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo com mais uma rodada das sabatinas com os candidatos, por enquanto pré-candidatos. Nessa semana estamos recebendo os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, a capital da Bahia. Ontem ouvimos o pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa. Hoje, sexta-feira, é a vez de ouvir o candidato à reeleição, pré-candidato, o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil. Para me acompanhar nessa entrevista, participarem comigo dessa sabatina, estão os meus colegas também, João Pedro Pitombo, da Folha, e André Santana, aqui do UOL. Pré-candidato, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, André. É uma alegria poder participar desse bate-papo com vocês. Cumprimentar Diego, cumprimentar nosso conterrâneo João Pedro Pitombo, parabenizar o UOL e a Folha pela realização dessa sabatina e me colocar inteiramente à disposição de vocês. Só um oi rapidinho para avisar que vai aparecer um relógio a partir de agora no canto da tela marcando 1 hora. O senhor vai ter 1 hora, né? É o tempo estabelecido, né? Com as equipes dos senhores a partir da primeira resposta. Eu, Diego, vou perguntar, depois o João Pitombo, depois o André, depois a gente vai alternando aqui nas perguntas. Como a gente ontem focou bastante no início da entrevista na parte política, eu vou começar com essa parte também, prefeito, para te perguntar se o senhor é o candidato de Jair Bolsonaro, do bolsonarismo em Salvador, já que recebeu o apoio de João Roma, do PL, o senhor se apresenta como um candidato que representa essa força política do país? Diego, obrigado pela pergunta. Eu sou candidato do trabalho. As pessoas me conhecem. Eu já tenho quase 4 anos como prefeito. Até na minha primeira eleição, quando eu era vice, nunca tinha disputado uma eleição majoritária. Podiam ter dúvidas, né, do que eu pensava, do que eu defendia, do que eu acreditava e de como eu governaria essa cidade. Depois desse período à frente da prefeitura, não resta mais dúvida. Eu já tive o apoio do PL na eleição passada, já tive o apoio de João Roma, com quem trabalhei por 20 anos, votei nele para deputado, ele votou em mim. E nada disso, ou qualquer posição política partidária, influencia o nosso governo. Nosso governo aqui é voltado para as pessoas, para mudar e para transformar de verdade a vida de quem mais precisa, cuidando das pessoas mais pobres e mais carentes da nossa cidade. A gente, ao longo dos anos, transformou Salvador. Construímos uma nova cidade. A cidade avançou em todas as áreas. Temos legados expressivos para deixar para gerações presentes e para gerações futuras. Eu sou um homem do trabalho e é com essa bandeira, a minha bandeira, que as pessoas me conhecem, de alguém simples, que veio de baixo, que chegou à condição de prefeito porque se preparou muito, estudou, se qualificou. As pessoas dizem, prefeito, você não é fake news, você é como a gente se sente representado por você. As pessoas, né, principalmente que, né, têm sonhos na vida, têm perspectivas, querem ver uma cidade melhor, sabe da nossa capacidade de poder, primeiro, garantir as conquistas que Salvador alcançou nos últimos anos. Nós praticamente hoje ocupamos a primeira posição em diversas áreas, em governança, em gestão fiscal, em previdência, cidade que mais cresceu, né, na cobertura de atenção à saúde, cidade que universalizou a oferta de vagas na educação infantil. Segundo, as pessoas sabem que nós temos ainda projetos maiores, grandiosos para tirar do papel, que a cidade hoje ela pode muito mais do que o que nós já alcançamos até aqui. Então, é com esse espírito, com esse propósito, que as pessoas vão decidir, com muito respeito a todos os líderes nacionais, estaduais. Essa é uma escolha das pessoas. Essa eleição em Salvador terão aí praticamente 3 candidatos. As pessoas vão poder profundamente conhecer cada um, a sua história de vida, né? De onde veio, o que defendeu a vida toda. Vai poder conhecer quais são os seus princípios, seus valores. Vai poder conhecer o que já prestou de serviço para a cidade. E vai principalmente ver quem está mais preparado, quem tem condições de cuidar do dia a dia da cidade. Quem vai cuidar do dia a dia das pessoas é o prefeito, né? Com todo respeito ao governador, ao presidente, mas quem vive aqui o dia a dia, quem enfrenta os problemas, quem tem que levar soluções para os problemas que afligem as cidades, são os prefeitos, que é que garante a merenda escolar, o médico no posto, o remédio, a cidade com o lixo sendo bem coletado, com a iluminação em dia, a cidade que vem, né, proporcionando uma série de
transformações. Então, é sobre essa ótica que eu entendo que o eleitor vai decidir o seu presente e o futuro da cidade. Boa tarde, prefeito. Eu queria seguir um pouco nesse campo político. O senhor dessa vez disputa a eleição numa condição inédita em relação ao seu partido, que é a primeira vez que o seu partido integra a base de um governo do PT, né, do governo do presidente Lula. Eu queria saber qual a avaliação do senhor e a opinião do senhor sobre essa adesão. O senhor concorda com essa adesão do União Brasil ao governo Lula? Todos nós, todos aqui da Bahia, de Salvador, todos sabem que nós somos oposição ao PT local. Essa decisão foi uma decisão dos deputados, dos senadores que compõem a base de sustentação na Câmara e no Senado do atual governo. Não está nada definido em relação ao futuro. Hoje nós temos a candidatura do governador de Goiás, o melhor governador do Brasil, Ronaldo Caiado, que é o pré-candidato do partido a presidente, e no futuro é que vai se decidir sobre questão política. Eu volto sempre a dizer, e falo isso aqui de forma permanente, Brasília está focado em outros assuntos, em outros temas, às vezes até desconectado da realidade que vive minha cidade. Cidade que eu ando diariamente, que eu inauguro pelo menos uma obra por dia, tem dias que são 2, 3, 4, como irei fazer, já tive de manhã nas ruas, irei no final da tarde, estarei amanhã nas ruas, e o que eu escuto das pessoas é: prefeito, eu estou com esse problema, como é que pode ser resolvido? Aqui, eu digo sempre também, João, André, Diego, e para as pessoas pouco importa se quem vai resolver o problema é o prefeito, é o governador, as pessoas querem soluções para os seus problemas. E aqui as pessoas se acostumaram com o prefeito chamar a responsabilidade, matar a bola no peito e fazer as entregas. Então, é natural que o partido tenha qualquer tipo de composição, ou o integrante do seu partido tenha composição. Aqui na nossa realidade local, todos sabem que nós estamos em campos opostos ao do PT. Desculpa, prefeito, mas o senhor considera correta essa postura do partido? Assim, não seria mais franco o partido deixar o governo e dizer que tem um projeto para 2026 com o governador Ronaldo Caiado? Sim, se vereadores tivessem da sua base ocupando cargos e não apoiassem o senhor e estivessem projetando uma outra candidatura, o senhor aceitaria? Aqui, João Pedro Pitobo, está a coisa mais comum: o vereador do PT participar de inauguração com o prefeito, deputado do nosso partido participar de inauguração com o governador. O que a gente pensa aqui é no que é melhor para as pessoas. E defendo o seguinte: todos os vereadores podem participar, contanto que os beneficiários sejam as pessoas. Os deputados podem participar, contanto que os beneficiários sejam as pessoas. Ninguém sabe o que é que vai acontecer em 26. Pode ser que tenha uma candidatura própria, pode ser que siga um caminho ou que siga outro. Eu acho que elevado espírito público está preocupado com o desenvolvimento do país, colocar as pessoas à frente dos projetos políticos partidários. É isso que motiva hoje a União, colaborar com o país, para que o país possa avançar, possa sair dessa polarização, para que o país possa efetivamente crescer, gerar desenvolvimento econômico. Com isso, a gente tem mais oportunidades de emprego e renda. Ainda no campo da política, o senhor falou de forma enfática aí que faz oposição ao governo do PT. Eu queria que o senhor fosse mais objetivo, assim, que o senhor se opõe, né? Qual a sua principal crítica ao governo do PT, seja estadual ou federal, e o que isso pode prejudicar, o que o senhor percebe como gestor da cidade, pode ter prejudicado a cidade de Salvador, seja por uma política equivocada ou por própria dificuldade de diálogo da oposição com essas gestões. André, o que eu vou falar aqui, pode ter certeza, é o sentimento mais puro e verdadeiro que vem do meu coração. Não falo isso qualquer motivo que não seja o relato dos dados que estão aí, que são dados públicos. Infelizmente, hoje a Bahia é o estado campeão nacional da violência. O último mapa que saiu das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão na Bahia. Infelizmente, Salvador é a 9ª. Quando a gente vai para a área do desemprego, é o estado campeão nacional do desemprego. Quando a gente vai para as condições de pobreza e extrema pobreza, 50% da população está nesse cenário. Quando a gente vai para a educação,
é uma das piores educação do Brasil. É óbvio, eu sou gestor, sou executivo e temos, como apresentamos nas últimas eleições, um projeto alternativo ao que estava aí. A população decidiu, nos cabe respeitar a decisão, o resultado das eleições, governa essa cidade com autonomia, com independência, tendo a melhor relação institucional com o atual governador, com o atual presidente. Nesses 2 últimos anos, então, nossa gestão decolou. Eu enfrentei nos 2 primeiros anos talvez a maior crise da nossa geração, se não da humanidade, que foi a pandemia. Praticamente levou metade do nosso mandato, gerou, sem sombra de dúvidas, naquele momento, a necessidade da gente priorizar, da gente se dedicar exclusivamente, integralmente, a salvar vidas, a evitar mortes. Então, abrimos hospitais de campanha, leitos de UTI de enfermaria, tendas, gripários, coordenamos a mega operação da vacinação e, à medida que os números da pandemia foram caindo e ela foi passando, a gente pôde efetivamente focar em todas as outras áreas que principalmente sofreram com as sequelas deixadas pela pandemia, seja na educação, na saúde, na área social, na área econômica e financeira das famílias. E, de lá para cá, a gente conseguiu, de forma significativa, números expressivos em todas as áreas. Candidato, Então, prefeito. efetivamente, o que nós queremos, e sem sombra de dúvidas, a gente vai procurar manter esta relação de respeito, de diálogo, respeitando todos, mas caminhando com as próprias pernas. Salvador não aceita ser subserviente de quem quer que seja. Essas minhas palavras são exatamente as minhas palavras de 4 anos atrás. Foi desta forma que eu governei a cidade nesses 3 anos e meio e a cidade só fez avançar. Talvez nós estejamos vivendo agora, em 2024, o melhor momento de toda a história da cidade. Agora, prefeito, sobre esse assunto, queria fazer 2 perguntas. O senhor falou que 2026 ninguém sabe o que vai acontecer até lá. Pergunto se o senhor planeja deixar a prefeitura se candidatar ao governo do estado, eventualmente, ao Senado, em 2026, se isso está nos planos, se isso pode acontecer, ou se o senhor faz uma promessa aqui para o eleitor que vai terminar o mandato. E também queria saber da sua relação com o Geraldo Júnior, né, que é o seu principal oponente, pelo menos as pesquisas mostram isso, é o candidato apoiado pelo PT, que já foi aliado do senhor, né, foi bastante tempo próximo do senhor. Serei prefeito até o final. Geraldo foi aliado da nossa base, foi, por algum período, secretário do governo anterior do ex-prefeito Assemineto, foi presidente da Câmara, mudou de posição política, resolveu seguir um outro caminho. É verdade, deixamos de conviver, porque até ele agora está atuando numa esfera estadual, não está mais no dia a dia da cidade. Não somos inimigos. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho na vida, é não ter inimigos. É impressionante, graças a Deus eu consegui chegar aqui à condição de prefeito, sem nunca falar da vida de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem tirar nada de ninguém, sem deixar de lado a minha história, as minhas convicções, as minhas origens e, efetivamente, nós hoje estamos disputando, somos adversários pela circunstância das eleições. Perfeito. Ainda seguindo na política, eu acredito que o senhor não espera um apoio do presidente Lula, mesmo o seu partido não fazendo parte da base do presidente nacionalmente, né? Mas o senhor espera ao menos um distanciamento do presidente na eleição de Salvador, visto que as 3 principais candidaturas são de partidos que fazem parte da base, né? Tanto União Brasil, MDB e o PSOL? Não, vamos lá. É a forma como eu penso. Acho que tudo na vida é a visão que um grupo político tem, que as pessoas têm. Qual é a nossa visão? É que a eleição municipal ela tem dinâmica própria. É uma eleição que ela ocorre de forma isolada. Não há influência da eleição nacional ou do resultado de lideranças nacionais, como ocorre na eleição estadual, porque são eleições que ocorrem no mesmo momento. Então, a eleição municipal tem uma dinâmica própria. Eu, com todo o respeito que eu tenho a todos os líderes políticos, com todo o respeito que eu tenho
né, ao governador, ao presidente da República. Quem vai decidir a eleição é a população, são as pessoas. As pessoas vão, no final do dia, ver quem é que está mais preparado, quem é que tem melhores condições de transformar e de mudar de verdade a sua vida. Então, efetivamente, eu tenho focado o meu trabalho para fazer grandes entregas. Eu tenho até o próximo dia 5 de janeiro, que é quando a legislação eleitoral me permite, né, vou entregar mais de 40 obras, lançar programas e projetos em nossa cidade. Tem uma série expressiva de ações que serão concluídas até o final do ano. Eu acho que o que pesa em uma reeleição de qualquer candidato é a aprovação do seu governo. Se você tem um governo bem avaliado, se as pessoas veem que você deu resultado, tem segurança no seu trabalho, elas vão naturalmente decidir que você continue. E a interferência externa, ela tem um peso muito menor. Prefeito, rapidinho, antes de passar a bola para o André, só uma pergunta, aproveitando que o senhor falou aí sobre avaliação. Há quem diga que a campanha do senhor, o senhor próprio, está ali já com salto alto, se achando que já vai levar essa eleição, porque as pesquisas mostram o senhor com uma vantagem. O senhor está realmente com esse salto alto, já ganhou? O senhor acredita que essa eleição já está garantida? Quem me conhece, Diego, as pessoas aqui da minha cidade, sabe a pessoa humilde que eu sou, pessoa simples que eu sou. Quem me acompanha pelas redes sociais, pedi até para vocês me seguirem aí. As pessoas chegam no final do dia e dizem, pô, eu cansei só de ver o tanto que o prefeito trabalhou. Então, quem, né, está aí acompanhando o meu dia a dia sabe que não existe eleição decidida. Eleição é sentimento. É verdade, o sentimento amplo, hoje majoritário da cidade, é de ver esse trabalho avançar, é de ver a cidade se transformar, não tenha dúvidas disso. Isso está nítido nas pessoas. De cada 4 cidadãos da nossa cidade, 3 aprovam a nossa gestão. Mas o que eu tenho feito é trabalhado muito, com muita humildade, com respeito a todos, esquecendo da vida dos outros, cuidando da nossa cidade, cuidando do dia a dia das pessoas, fazendo grandes entregas, tirando projetos do papel, tendo a capacidade de resolver os problemas que surgem em uma metrópole como Salvador, mas também tendo a capacidade de enxergar lá na frente, de tirar do papel projetos que vão melhorar o futuro da nossa cidade. Então, com muito trabalho, com muita humildade, nós vamos trabalhar até o dia 6 de outubro, às 17 horas. Né? Tenho passado para meu grupo, para todas as pessoas que me acompanham, que é necessário uma dedicação, um empenho de todos. Então, não existe, na política principalmente, eu, apesar de não ter uma idade tão avançada, eu comecei cedo na vida pública, já são 25 anos de vida pública, já vi de tudo, então tenho certeza que, com muito respeito a todos, com muita humildade, mas, acima de tudo, com muito trabalho. Eu volto a dizer, qual é, prefeito, a sua principal bandeira, qual é a principal marca sua, a sua principal característica? Trabalho. Então, com muito trabalho e com fé em Deus e com o apoio do povo da minha cidade, a gente vai garantir que ela tenha aí mais 4 anos de muito sucesso. Perfeito. Vê-se que o senhor está muito satisfeito aí com a cidade, né? Parece que as coisas estão andando muito bem, mas essa não é a percepção, né, de todos os que moram na cidade e de que pesquisa também a cidade, né? Recentemente, o Instituto Cidade Sustentável lançou uma pesquisa com todas as capitais e Salvador ficou em pior lugar nos índices de desigualdade, né? Alto desemprego, informalidade, que a gente percebe realmente que anda pela cidade vê a precarização dos serviços, do trabalho na cidade, com certeza disso. E um dado muito relevante foi a saída da população, né? Salvador perdeu nos últimos 12 anos, que é justamente esse período que a cidade está sendo gerida pelo seu grupo, quase 10% da sua população que saiu de Salvador. Eu pergunto, o que a cidade deixou de ser um atrativo para se viver, para se morar nela nesses últimos anos? Pelo contrário, viu, André, com todo respeito à opinião do amigo e de institutos,
e com todo respeito às instituições, nossa cidade tem 2 milhões de eleitores. Como é que tem 2 milhões e 400 mil habitantes? A gente coletava, 10 anos atrás, 2.000 toneladas de lixo por dia. Coletamos 3.000 toneladas. O número de estudantes matriculados na nossa rede aumentou de 110 mil para 160 mil. Temos 4 milhões e 300 mil cartões do SUS. Tínhamos 120 mil pontos de iluminação na cidade, temos 178 mil pontos de iluminação. Sem querer criticar ninguém, mas nós sabemos que esse censo ele teve problema pela a quantidade de recursos que foi destinada para a realização e que ele ocorreu durante a pandemia. Mas eu estou lhe mostrando aqui dados reais de quem administra a cidade, dados públicos, inclusive do crescimento econômico da cidade de Salvador. Para você ter ideia, quando eu recebi a gestão, nós arrecadávamos 8,6 bilhões de reais, subimos esse ano para 12,7, ou seja, aumentamos 50% a nossa arrecadação sem aumentar impostos. Isso mostra o quê? Crescimento econômico, geração de emprego e renda. Salvador hoje é a cidade mais desejada pelos brasileiros para ser visitada em 2024. Isso quem diz é o Ministério da Fazenda, não sou eu. O Airbnb coloca Salvador entre todas as cidades do mundo como a cidade mais procurada para locação de imóveis, significa o desejo das pessoas virem aqui, tá certo? O CAGED, desse último quadrimestre, coloca Salvador, dos 31 mil empregos, 36 mil empregos gerados na Bahia, 21 empregos de carteira assinadas em Salvador, ou seja, nós somos hoje responsáveis por 60% dos empregos gerados no estado da Bahia. É verdade, é uma cidade onde o comércio informal, o ambulante, o camelô, o feirante, o barraqueiro de praia, tem importância grande na economia. Então, o comércio informal, que a gente vem ordenando, só recentemente inauguramos, essa semana, todo o camelódromo, que virou um centro comercial. Eu ouvi, André, essa semana, algo que marcou aí minha caminhada na vida pública. Dona Maísa trabalhava em São Cristóvão, num local que era conhecido como Pé Sujo. Situação sem mínimas condições de trabalho, sem qualquer dignidade. Era na entrada da cidade, principalmente quem vem pela Via Parafuso, quem vem de Lauro de Freitas, um local onde tinham barracas amontoadas umas sobre as outras, e nós chegamos lá e fizemos um camelódromo, um centro comercial, e ela virou prefeito. Eu era barraqueira, eu agora sou lojista. Prefeito. A gente ordenou diversas áreas da cidade, com cobertura isotérmica, com barracas novas, distribuímos aqui kits para as mills baianas, para os barraqueiros de praia do trecho das orlas, que nós requalificamos. Criamos o saque do empreendedor, onde a gente vai lá, regulariza a situação de quem está no comércio informal, para ele abrir uma empresa, tem um CNPJ para ser MEI, para ser empreendedor individual, e aí até emprestar dinheiro. Crédito Salvador é um verdadeiro sucesso, já emprestamos 22 milhões de reais, pela primeira vez na história da cidade, de 475 anos, estamos emprestando dinheiro, e lançamos, semana passada, a segunda linha do Crédito Salvador, mais 10 milhões. Temos muito a avançar, temos aí um problema histórico, de todos os déficits que existem na nossa cidade, mas efetivamente nos últimos anos, e as pessoas sabem disso, e é por isso que reconhecem o nosso trabalho, nós avançamos muito, mas eu sei que nós podemos ainda muito mais e vamos conquistar ainda muito mais. Prefeito, o senhor falou aí sobre algumas profissões que são, claro, dignas, merecem o nosso respeito, mas que são profissões precarizadas, sobretudo, Como é que a sua gestão tem trabalhado para que as próximas gerações possam ter, digamos assim, empregos, em níveis salariais, em faixas salariais melhores, por mais que haja a condição, Eu sei que esses empregos são importantes, mas é importante que essas pessoas tenham condição também de alguma ascensão social, E eu quero saber como é que isso impacta também, esse subemprego ou essa falta de emprego, na segurança pública. O senhor mencionou os dados
Saíram há pouco tempo, né, os dados do Atlas da Violência. Ontem o candidato Kleber Rosa do PSOL esteve aqui, disse que o senhor se isenta dessa questão, que é uma questão que também deve ser enfrentada pela Prefeitura. Como? Vamos lá, Diego. Primeiro, a nossa visão aqui é que o maior programa social de qualquer governo é geração de emprego e de renda. Geração de emprego, carteira assinada, você consegue com a melhora do ambiente de negócios, você estimulando novos vetores de crescimento econômico, surgindo na cidade novas atividades comerciais. Nós sabemos que o setor de serviços, a cidade é marcada pelo setor de serviço e o carro-chefe é o turismo. Para vocês terem ideia, em fevereiro nós recebemos aqui 1.600.000 turistas. Foi o maior número de toda a história da cidade de Salvador. Inclusive, em fevereiro, nós geramos mais empregos do que o Rio de Janeiro. Ficamos atrás apenas de São Paulo e de Curitiba. Então, aqui, diversos setores foram estimulados na nossa economia. O setor de saúde, chegou um grande hospital privado, o Mater Dei, que já inaugurou, e ainda inaugura agora no mês de agosto o Star Aliança, que é um hospital privado, será o melhor hospital do Norte e Nordeste. Salvador será, nesta região, o melhor polo de serviços de saúde. Estimulando o setor de logística. Semana passada foi inaugurado um empreendimento aqui de mais de 40 mil metros quadrados na área de logística. Tem outro para ser inaugurado na região da Barros Reis, o primeiro foi Pirajá, e estamos já com os benefícios, concessões concedidas para o polo logístico de Valéria. A área de logística no miolo da cidade vem crescendo de forma expressiva. A área tech, a área digital, vem ganhando na cidade uma nova dimensão. Com a chegada e a partir do hub que nós implantamos, o hub de tecnologia, e agora com a Escola Digital em parceria com o Senai e Cimatec, com um conjunto de estímulos fiscais, também esse novo vetor de crescimento econômico. Inauguramos aí, nos últimos anos, 11 equipamentos culturais. O turista vinha a Salvador, passava 3 noites, ia para o litoral norte, ou ia para o Baixo Sul, ou para o extremo sul da Bahia. Agora ficam 6 noites, porque tem conteúdo, tem os pontos turísticos recuperados, a orla praticamente toda recuperada. E sobre a segurança, prefeito? A recuperação. Como é que... Então, aqui geração de emprego e renda. Tá. De emprego. Do outro lado aqui a renda, né, que é os cursos profissionalizantes que a gente faz para desenvolver as habilidades individuais das pessoas. Inauguramos o primeiro e maior polo de economia criativa do Brasil, o Museu Cidade da Música, que desenvolve a habilidade de música e de arte, né, estimulando esse grande caldeirão cultural que é a nossa cidade. Como eu disse, o saque do empreendedor, o saque náutico, cursos de como o empreendedor ganhar dinheiro, porque às vezes o empreendedor ele tem um potencial para criar, para produzir, mas ele não sabe ganhar dinheiro. Nós estamos ensinando ele a ganhar dinheiro, inclusive como montar o seu negócio. Então, esse conjunto de ações faz com que a economia de Salvador cresça, a gente amplie a nossa arrecadação, tenha mais investimento público e o privado também acompanhe. Não tenha dúvidas que o papel da prefeitura na área da segurança, todo mundo sabe que o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o combate e o enfrentamento, a briga das facções. Qual é o maior problema de Salvador hoje, na área de segurança pública? A briga de facções nas comunidades para controlar essas áreas. Aqui, meu amigo, quem pode enfrentar é o Estado, que tem força policial para isso, tem expertise, tem know-how e que é a sua função, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que hoje aqui trabalha armada, que faz um trabalho preventivo, que está presente nas ruas. Inclusive, para você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura, a Guarda foi criada há 15 anos atrás. Nunca tinha sido realizado um concurso para a Guarda. Nós, dos 477 do cadastro reserva, só faltam convocar 63. Criamos o plano de cargos e salários da Guarda Municipal, que não tinha, foi algo da nossa gestão. Estamos nas ruas, teve determinadas áreas da cidade, como o centro histórico, que estava sofrendo com os problemas de segurança, que a prefeitura criou uma subprefeitura, nomeou para ocupar o cargo alguém que tinha experiência na área de segurança pública, dobrou o seu efetivo e dobrou todos os serviços que nós oferecíamos
e com isso trouxemos tranquilidade para que o cidadão soteropolitano viesse para o centro histórico, mas também para receber milhares de visitantes e turistas. Então, nós estamos dando a nossa contribuição para a segurança pública, inclusive avançando em todas as áreas. Salvador hoje tem 50 arenas com grama sintética, mais de 500 campos requalificados, parcerias com Bahia, com Vitória, com Salvador Futebol Clube, para oferecer à garotada nos bairros escolas que podem, inclusive, levá-los à condição de, através do esporte, que é uma ferramenta de inclusão social, chegar a uma profissão. 11 espaços boca de brasa, equipamentos culturais nas comunidades, fora os editais, que da Lei Paulo Gustavo a gente botou 1 para 1. O que veio de R$1 federal, a gente botou R$1 municipal. Lançamos essa semana os recursos da Lei Aldir Blanc, também com R$1 da Prefeitura para estimular a cultura, a arte, os coletivos nos bairros. Iluminação pública, a cidade 100% iluminada em LED. Educação, grandes escolas. Vocês imaginem, nossos alunos aqui, todos têm um tablet, todos os professores têm um Chromebook como esse. Nossos alunos, até os com deficiência visual, têm óculos com inteligência artificial. Já inaugurei 27 grandes escolas, escolas sustentáveis, escolas com piscina, algumas delas, escolas, né, que são todas climatizadas em alto padrão. E na geração de emprego, eu já falei os números, então, de forma transversal, a Prefeitura tem feito mais do que o possível para dar a sua contribuição em relação à segurança. Estamos, nesse momento, elaborando o Plano Municipal de Segurança, ele está em curso, que vai definir quais outras ações e quais outras iniciativas a Prefeitura pode fazer para ajudar o Estado a vencer a violência contra o crime e a marginalidade. Perfeito. A gente sabe que a questão de geração de emprego e atração de novas empresas passa muito pela questão do ambiente de negócios, né? E uma das críticas, não só dos empresários, como de grande parte da população também, é a questão da tributação. O senhor falou há pouco que Salvador aumentou em 50% a arrecadação sem aumentar tributos. No entanto, na gestão do seu antecessor, houve uma atualização da planta genérica da cidade, que inclusive gerou muitas distorções que foram alvo de críticas, né? Com muitas vezes imóveis em endereços próximos, pagando valores muito diferentes em relação ao IPTU. E o senhor, na sua gestão, também fez um aumento de 50% na taxa do lixo. Eu queria saber o que motivou esses reajustes e se o senhor pretende manter essa política caso seja reeleito. Vamos lá. Taxa de lixo é como a taxa de água e esgoto, é como a taxa de iluminação, tá certo? Ela tem a sua dinâmica. Se você for ver essas taxas, a conta de luz, a conta de água, o que aumentou, com certeza, foi superior ao reajuste da taxa de lixo. Em relação ao IPTU, João Pedro, todas as cidades do Brasil é 1% alíquota, sendo que Aracaju 1,2% e Fortaleza 1,4%. Todas as outras são 1%. O que eu fiz ao longo desse período foi reajustar pela inflação do período. Se você considerar que os imóveis, por conta da pandemia, tiveram um aumento, e recentemente saiu uma pesquisa aqui em Salvador que os imóveis todos valorizaram 50%, o reajuste que foi dado ao longo desse período não chega a 20%. Portanto, o que a gente tem feito aqui para melhorar o ambiente de negócios é algo assim extraordinário. Pra vocês terem ideia, antes, para abrir uma empresa em Salvador, eram necessários 2 meses. Agora são apenas 4 horas. Temos uma lei clara de uso do solo, PDDU, Código de Obras, portanto, segurança jurídica para quem quer investir. Adotamos sistemas para implantar a tecnologia em BIM para licenciar empreendimentos. Adotamos aqui a adesão à rede SIM, um DAN único para ser pago, para facilitar a vida de quem quer empreender das taxas municipais. Do lado dos incentivos e estímulos fiscais, nós temos, nesse momento, 2 importantes programas. Um programa de incentivo à atividade imobiliária, que suspende os débitos do imóvel, só é negociado com um PPI permanente, ou seja, isentando multas e juros, quando da emissão do alvará da obra.
E para o centro histórico da cidade, nós temos o programa mais arrojado que eu conheço, não é do Brasil, não, é do mundo. Quem comprar um imóvel no centro histórico, todos os débitos que esse imóvel tem são remidos, ou seja, são zerados. A pessoa transfere para o nome, seja próprio ou incorpora esse imóvel, não paga ITV. Prefeito. Tem o ISS da obra liberado, o alvará da obra liberado, sem precisar pagar qualquer tipo de imposto, não paga ISS. Depois, quando vende para efeitos de habitação, quem adquire também não paga ITV para transferir para o nome. Certo. E fica 10 anos isento de IPTU. Sendo que a prefeitura devolve 50% do investimento na aquisição e no retrofit da obra. O que é isso, prefeito? Se você pagou 20 milhões para comprar um imóvel e pagou mais 10 para poder fazer o retrofit, a adequação dele, você investiu 30 milhões, a prefeitura lhe devolve 15 milhões em crédito tributário para você usar nos seus negócios ou fazer a cessão para terceiros. Então, hoje, não há cidade no Brasil que tenha um conjunto de estímulos e incentivos fiscais tão arrojados como os nossos. Por outro Prefeito. lado, fortes investimentos públicos que estão transformando a cidade, fruto da nossa capacidade nos últimos anos. Não sei se vocês sabem, há um mês atrás, a Secretaria do Tesouro Nacional conferiu pela primeira vez a nota máxima à cidade de Salvador, o CAPAG A+, que avalia liquidez, capacidade de investimento, poupança corrente e capacidade de pagamento. Isso nos permite a gente ter recursos para investimentos. A cidade que lá atrás, gente, não conseguia mal coletar o lixo, mal tapar os buracos, garantir a iluminação pública, estava com todos os pontos turísticos degradados, né? Enfim, quem vinha a Salvador saía falando mal. Hoje, quem vinha a Salvador está falando bem. Então, nesse ambiente, resultou também investimentos privados expressivos. E tanto que isso, a gente aumentou a base arrecadatória, por isso que nós ampliamos a nossa arrecadação sem aumentar impostos. O senhor falou sobre habitação aí, a gente até comentou ontem, tem muita gente questionando os terrenos por questões ambientais. Ontem também aqui um dos adversários do senhor, um pré-candidato do PSOL, falou sobre que a gestão do senhor estava, digamos assim, de mãos dadas, não foi essa palavra, estou usando aqui algo próximo, com grupos empresariais, né, que estava favorecendo grupos empresariais em detrimento ao meio ambiente. Como é que é essa questão? Há pouco tempo também houve uma disputa ali no Corredor da Vitória, né, que é uma área nobre, mas a gente sabe que em áreas periféricas também há questões ambientais. Vamos lá. Obrigado, Diego, pela pergunta. Uma excelente oportunidade de esclarecer para vocês e para todos que assistem essa sabatina. No Corredor da Vitória, há uma área verde de propriedade da prefeitura, que nós desafetamos essa área. Essa área é uma área de proteção ambiental, regulamentada pelo PDDU, que foi criado lá atrás pela gestão do ex-prefeito ACM Neto. A área de proteção ambiental não pode construir nada, é área não edificável. É uma área que você não pode botar um poste, um pá de cimento, não pode sequer, né, para fazer uma poda, tem que estar sobre as condições especiais que ela estabelece. O que nós fizemos foi pedir autorização legislativa para vender o potencial construtivo desta área. Então, ela vai continuar uma área que ficará intacta, continuará sendo uma área verde. Não há dúvidas em relação a isso. Inclusive, está na lei que foi aprovada, está no edital que foi levado essa área para leilão. Também queria ter oportunidade para falar sobre essa questão do meio ambiente. Gente, esse mesmo instituto, André, que você referiu de cidades sustentáveis, semana passada, ele colocou a Salvador como a primeira capital do Brasil na redução dos gases que impactam no efeito estufa. Há um mês atrás, a Caixa veio à prefeitura para me trazer um selo de gestão sustentável. Há 2 meses atrás, nós concluímos o 3º inventário de
emissão de gases que impactam no efeito estufa. E está lá. Quem fez isso foi o ICLEI, foi o C40, são instituições renomadas internacionalmente, que botam que 41% dos gases frutos de utilização do solo foram reduzidos. Isso mostra o baixo desmatamento da cidade. Ano passado, em 2023, nós recebemos, gente, da ONU, só 5 cidades no mundo receberam esse prêmio. A única do continente americano foi Salvador. Um prêmio por ser uma cidade sustentável. Eu poderia passar minha tarde aqui elencando para vocês o quanto nós avançamos na área ambiental. O que eu posso assegurar a vocês é que a cidade está crescendo, se desenvolvendo de forma sustentável, equilibrando a necessidade da geração de emprego e renda, mas preservando o nosso meio ambiente. Salvador virou uma referência do Brasil e no mundo por diversos cases de sucesso, desde o seu aterro, passando por uma série de políticas públicas na área de sustentabilidade. Para vocês terem ideia, gente, a gente acabou aqui com copos plásticos, acabamos com canudos plásticos, acabamos com sacolas plásticas no mercado. Agora, por último, nós acabamos na prefeitura com o consumo de gasolina. Estamos chegando a quase 100% da frota com etanol. Nós mandamos para a Câmara uma lei... Só um minutinho. A gente não consegue dar conta de tantos temas que a gente tem. Mas é porque, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, nós temos tantos avanços. Só para finalizar, nós mandamos... Vamos falar do tema que o senhor com certeza vai gostar de falar, que é a mobilidade urbana. Porque nós fizemos um plano... Só um segundo. E nós vamos até 2049, quando a cidade completa 500 anos, zerar a emissão de carbono em nossa cidade. Então, graças a Deus, graças a esse trabalho, depois eu vou até disponibilizar nas minhas redes sociais um vídeo que retrata parte desse trabalho para que vocês possam conhecer um pouco mais. Perfeito. Desculpa, André. Antes da gente entrar no tema mobilidade, eu queria insistir novamente na questão do terreno da Vitória, né? A gente sabe que esse terreno ele é de interesse de um grupo empresarial que quer aumentar o potencial construtivo de um edifício que vai ser erguido ali do lado. E esse grupo envolve uma série de investidores que inclui aliados do senhor, como o caso do ex-deputado João Roberto, e o próprio ex-prefeito Assemineto, né, que é um padrinho político do senhor, um aliado muito próximo. Eu queria saber o que é que justificou a escolha justamente desse terreno para ser desafetado, se existe algum estudo da prefeitura que justifica essa escolha, ou se foi um pedido dos seus aliados. Vamos lá, João. Excelente pergunta também para desmistificar isso. A venda de qualquer área pública é um leilão, é uma licitação. Ganha numa concorrência pública quem dá o maior preço. E quanto for o maior preço, melhor para a prefeitura. Mas é importante também dar informação para vocês aqui. Sabe quantos terrenos na nossa gestão nós vendemos? 2. Apuramos 11 milhões de reais. E olha que essas áreas, praticamente todas antropizadas. Não tem qualquer vegetação. Agora, sabe quantos nós desapropriamos de áreas que foram incorporadas ao patrimônio público? 174 milhões de reais. Veja a diferença. 174 vezes 11. A venda de qualquer área pública é mediante licitação, nesse caso, pregão eletrônico, todos podem participar. A prefeitura, antes de poder lançar qualquer licitação, verifica quais são os terrenos que são disponíveis. E não é a primeira vez que a prefeitura manda à Câmara. Eu mesmo já tinha mandado em 2021 um conjunto de terrenos e outros foram mandados no passado. Já é o quarto projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara nesses últimos anos. É verdade, cada vez mais essas áreas elas deixam de ter um interesse maior, porque, digamos assim, as áreas lá atrás que tinham interesse para qualquer tipo de atividade praticamente já foram adquiridas. A maioria das licitações estão dando desertas, certo? Isso pode compor um fundo imobiliário que nós estamos finalizando os estudos de uma MIP, pode servir para um fundo garantidor para a gente firmar concessões e PPPs. Então, necessariamente, quando você desafeta uma área, não significa que ela vai a leilão. Agora, essa área especificamente, ela pode ser adquirida por todos que queiram participar, inclusive os que estão no entorno. Inclusive, quem quiser garantir o seu direito de vizinhança, pode comprar a área que ela passará a ser privada. André?
O sistema de transporte de Salvador, né? Os moradores sofrem bastante. A gente vê aí grandes obras sendo realizadas pela prefeitura e me parece que é fruto dessa falta sei lá, de diálogo entre gestão municipal e governo. A gente vê uma obra, a gente já tinha um metrô feito pelo governo do estado e essa obra do BRT em uma área que já é atendida pelo sistema de transporte, né? Uma área nobre da cidade, inclusive, enquanto que uma área como o subúrbio ferroviário, que historicamente tem o seu direito à cidade comprometido, né, pela falta de transporte, pelo distanciamento, perdeu o sistema ferroviário, perdeu os trens, e a prefeitura não compensou, não fez nada, fica nesse jogo de empurra entre governo e prefeitura, onde o metrô funciona, depois a pessoa depende do transporte, os ônibus da cidade acabaram, né? A cidade perdeu muitos ônibus, muitas linhas nos últimos anos. Então, como é que pode haver um melhor diálogo dessa gestão desses dois modais entre governo e prefeitura para que, de fato, a cidade, né, tenha um melhor sistema de transporte? Vamos lá, André, para explicar para que você possa compreender. Primeiro, aqui talvez seja a única cidade do mundo que a integração do transporte você não pague R$ 1 a mais por isso. E você pode pegar 2 ônibus e um metrô, não paga R$ 1 a mais, um BRT, um ônibus e um metrô e não paga R$ 1 a mais. Hoje a cidade dispõe de 4 modais de transportes. O sistema complementar, o STEC, o sistema convencional, o BRT da prefeitura e o metrô. O BRT tem um traçado diferente do metrô. O metrô sai da Lapa pela Avenida Bonocô e chega ao acesso norte, sentido paralelo a Lauro de Freitas. O BRT, meu amigo, vem por uma outra região. Uma região por onde passa 7 de cada 10 ônibus da cidade, que é o novo centro comercial, que atende 14 bairros no entorno. Ele sai da Estação da Lapa, são 14 estações, passa pelo Barris, corta Vasco da Gama, que tem de um lado Engenho Velho da Federação, no outro Engenho Velho de Brotas, que tem Nordeste Amaralina, Santa Cruz, Areal, que passa pela região do Cidade Jardim, chegando ao novo centro comercial, entra, corta Pituba, chega até a Orla, aonde aí vai receber os BRS, que são vias... Seria mais urgente? Hein? O subúrbio Mas vou chegar no não subúrbio. tinha mais urgência? O subúrbio vai ter melhor. O subúrbio vai ter um teleférico que a prefeitura vai construir. Mas Prefeito, calma que eu vou explicar. No subúrbio também, no subúrbio também tem reclamado no próximo dia. Perdão, Agora, sobre o subúrbio... Tem reclamado vamos da lá. desativação dos trens, só para aproveitar aqui o gancho. Pronto, aí foi Estado. Aí você tem que cobrar dos outros candidatos que apoiaram o governo que está aí. Tiraram há 3 anos os trilhos para agora voltar com os trilhos novamente. Porque venderam uma Ferrari na eleição e agora querem entregar um Fusquinha. Vamos lá ser pragmáticos e objetivos. Eram os trens que atendiam o subúrbio, tiraram os trens para fazer um monotrilho sobre vigas. Agora voltaram atrás e vão botar os trilhos novamente. Espero que saia, sou a favor. Da parte da prefeitura, nós vamos aprovar imediatamente quando o projeto for dado entrada, que até agora não foi. Não tem um papel na prefeitura tratando de VLT, mesmo já tendo anunciado o início das obras, mas não tem nenhum papel na prefeitura para dar alvará, para poder analisar o projeto, mas tem, quando der, a minha palavra que será aprovado imediatamente. Então, o que é que se prevê? Então, prefeito, desculpa, prefeito, quanto é isso que o senhor falou, então, desculpa. Então, essa oposição entre prefeitura e governo, o senhor confirma que prejudica, então, o sistema de transporte de Salvador. O senhor falou que não chegou nenhum documento ainda. Subúrbio foi a retirada dos trens antes do início real das obras. E já tem 3 anos e as obras não iniciaram. Então, não mistura as coisas. Ponto. Então, o governo vai dar a solução, espero que dê. O VLT vai cortar lá desde Paripe, chegando aqui à região da calçada, é o que está previsto nesse tramo 1. O que é que a prefeitura tem além para o subúrbio? Lá em Praia Grande, onde será uma estação nossa, nós vamos plantar o teleférico. Ele sai de Praia Grande, chega no Alto da Terezinha, no Alto de Terezinha vai para Pirajá, e Pirajá entronca com o metrô lá em Campinas. Aqui não é discurso de candidato, nem é promessa de candidato.
já aprovamos o financiamento no Ministério da Fazenda, já estamos em fase de assinatura do contrato com o Banco do CAF, são 97 milhões de dólares para essa obra, que vai se somar à grande transformação, que é a maior obra da história da cidade tocada por essa prefeitura, que é as obras do novo Mané Dendê, que nós estamos fazendo. Então, Salvador hoje tem 4 modais, está vindo aí por parte da prefeitura o teleférico e o BRS 6, e o governo do estado tem o metrô e tem o VLT. Salvador ficará com 8 modais de transporte, todos eles conectados, e podem ter certeza que nós vamos ter um dos melhores sistemas de transporte, se confirmando as obras do estado, um dos complexos de transportes mais modernos do Brasil. Mas, prefeito, a despeito desses novos modais, o sistema tradicional de ônibus de Salvador é sempre alvo de muitas críticas, né? Como o André já falou, redução no número de linhas. O senhor mesmo tem dito que o sistema está falido, ele não tem como se sustentar sozinho. Olhando em perspectiva, o senhor acha que foi um erro da gestão do grupo do senhor licitar o sistema pelo modelo de outorga onerosa, que foi um modelo que comprometeu as empresas a um pagamento de 120 milhões para operar o sistema? Olhando em perspectiva, foi um erro? João, você precisa, amigo, e eu vou lhe mandar com todo carinho os números. Sabe quanto foi pago dessa outorga onerosa? 1,7%. Foi o que foi pago. Isso não quer dizer que o motor já Não, errou no início? na prática é o seguinte, irmão, não foi pago. Lá atrás foi feita a concessão com base na outorga, só que veio a crise do transporte público, em especial todos aqueles problemas inerentes a partir daquelas manifestações em 2013, se agravou ainda mais com a pandemia, que houve uma redução significativa do número de passageiros transportados. Só para vocês terem ideia, a gente transportava 28 milhões de passageiros, caímos para 16 e não recuperamos. Isso representou o quê? Um desequilíbrio no sistema. A receita do sistema, ela não paga os custos do sistema. Quem está prometendo aqui tarifa zero, quem está dizendo sou eu que conheço o orçamento, nem que feche hospital, nem que feche escola, você tem no orçamento disponível, tirando os índices que você tem que aplicar na educação, na saúde e a folha de pessoal que está comprometida, não tem quase R$ 1 bilhão para custear essa despesa ano. Não há disponibilidade desse recurso no orçamento. Precisa conhecer melhor o orçamento para assumir os compromissos. Então, objetivamente, há um déficit hoje que a prefeitura vem pagando. Hoje a tarifa real seria R$ 5,52. O usuário está ali na porta, R$ 5,20. 32 centavos, quem está pagando é a prefeitura. Ora, mesmo nessa crise toda, imagine, nós hoje temos 42% da frota com ar-condicionado. Nós estamos comprando agora 300 ônibus Euro 6 convencionais e mais 77 ônibus elétricos. Já temos 8. Vamos com 77 chegar a 85. Com a chegada desses ônibus, nós vamos, ao final do ano, ter 60% da frota com ar-condicionado. Hoje, João, a única obrigação que o empresário, a empresa de ônibus tem com a cidade é renovar a frota 10% ao ano. Não paga ISS, são praticamente isentos das taxas, tá certo? E até as multas que existem, há um pleito deles para a gente tentar mandar ano que vem para a Câmara, caso seja prefeito, a remissão. Então não tem nada a ver com um contrato que passou a existir para regular o sistema, coisa que não tinha, meu amigo, era 40 anos, situação precária. Era permissão. Então foi feita uma concessão que na prática não se pagou nada por isso. E os benefícios que se tem de todos os impostos zerados, foi isso que agravou o sistema? É óbvio que deu que agravou o sistema. Está aqui. Quantidade de passageiros reduzida. Agora sabe quanto é que era um ônibus, João? Um ônibus era 400 mil. Agora um ônibus é quase 900. Um pneu era 700. Hoje é 1.200. O aumento do óleo diesel, do combustível, em especial por conta da guerra da Ucrânia. O aumento do salário dos trabalhadores. Então há um desequilíbrio. A prefeitura vem assumindo essa conta e, em todos os lugares do mundo, seja governo de extrema direita, de extrema esquerda, quem faz o subsídio para o transporte público é o governo federal
que tem sido uma luta nossa. A gente espera que o governo sensibilize para fazer o subsídio, tirar PIS e COFINS da cadeia de tributos. O governo do Estado é o único Estado do Brasil, meus amigos, que não reduz 1% do ICMS do óleo diesel do transporte público. Todos os estados dão algum benefício. Ok. O Estado da Bahia é o único lugar. Então, meu amigo, ainda tem o ICMS mais caro do Brasil, 20,5%. Pegaram com 17% e já aumentaram 3,5%. Então, essas são as gravidades do transporte público, mas nós vamos enfrentando. Graças a Deus, mesmo assim, renovamos nossa frota, conseguimos fazer as Deixa eu trazer do país de Euro 6 e vamos ampliar a frota. Eu tenho certeza que com trabalho e, acima de tudo, com conhecimento, se tem um assunto que eu me dedico, que eu estudei, que eu me aprofundei. Eu digo sempre, todos os eventos que tem no Brasil, na hora que vai falar um prefeito representando a Frente Nacional, o primeiro escalado a dar o depoimento, a mostrar quais são os caminhos, com toda humildade, é esse prefeito aqui, porque, sem sombra de dúvidas, esse é o maior problema que os prefeitos das grandes cidades enfrentam. Seria bom te não São Paulo terminar mesmo essa. sabe, São Paulo botou esse ano 8 bi. 8 bi. Prefeito, por favor. Imagine. Para a gente não terminar essa. A gente não terminar essa sabatina sem falar de uma população do Cidade de Salvador que é muito esquecida nos debates da cidade, que são os moradores da ilha, né? Inclusive, quando o senhor falou aí dos sistemas os modais, não falou desse também, né? Do sistema fluvial, que faz os barcos que levam as pessoas para as ilhas. Apesar do senhor ter negado aí o censo, né, os números do censo, mas o IBGE coloca Salvador como a capital com o maior número de comunidades quilombolas e boa parte desses moram nas ilhas, né? Tá lá habitando essas ilhas que muitas vezes estão esquecidas do debate da cidade. Queria saber o que é que o senhor pensa, né? Como é que a prefeitura tem cuidado do povo da ilha, né? Das marisqueiras, dos pescadores tradicionais e também defendido eles das disputas que ocorrem ali por conta da poluição industrial, todo o debate ambiental. O senhor falou do meio ambiente e também não falou da ilha. Então, é bom que a gente não deixe de rapidamente, só para a gente dar tempo de fazer o pinga-fogo também, prefeito, por favor, André, rapidamente. obrigado. Eu sou prefeito das ilhas, meu irmão. O povo das ilhas não tinha unidade de pronto atendimento. Precisava vir aqui para o centro da cidade, para o continente, em busca de atendimento de saúde. Nós inauguramos uma UPA 24 horas. Funciona de domingo a domingo, urgência e emergência. As comunidades quilombolas, você está citando aí, tem Bananeira, Passa Cavalo, Ilha de Maré. Povo de Bananeira para descer, meu irmão, pisava dentro da água. Tinha que ir as crianças todo dia tirar o sapato, tirar a roupa para poder. Hoje a gente fez um pier lindo lá. Já levamos o Morar Melhor para lá. Temos um conjunto de obras de encostas que estão sendo realizadas nas ilhas, certo? Vamos agora começar as obras do Mercado de Bom Jesus. Enfim, vamos criar, é uma das nossas propostas, a Prefeitura Bairro das Ilhas. Já existe a sede, ela já está até existindo de fato, mas vai existir de direito porque depende da alteração do PDDU. Então, graças a Deus, é o nosso trabalho. Nunca as ilhas receberam tantos investimentos como em nossa gestão. Prefeito, quero aqui aproveitar para fazer o pinga-fogo. Respostas curtas, tá? Para dar tempo de fazer todas as perguntas. Se o senhor é a favor ou contra a câmera no uniforme de policiais? Gente, inclusive estou concluindo o estudo aqui com a nossa guarda, já autorizei aí eles começarem a preparar os processos. Nós vamos adquirir as câmeras para a nossa guarda municipal. A favor, né? Então, a favor ou contra a Guarda Municipal Armada, o senhor já disse que é a favor também, né? Nós somos armados a favor desde 2014. A favor ou contra o pagamento de subsídios às empresas de ônibus? A favor. Hoje, a operação é deficitária. Inclusive, o subsídio tem que ser federal, que as prefeituras não têm condições de assumir mais essa responsabilidade. Não há outro caminho, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo em todo o Brasil. Essa é a realidade de todas as prefeituras. O grande exemplo é São Paulo aí. Tarifa zero no transporte, a favor ou contra? A favor. Agora, quem é que vai pagar essa conta? Alguém vai pagar essa conta. Hoje é impossível. Hoje é impossível? Onde ver esse dinheiro. As prefeituras não têm condição de assumir essa conta. Certo. Se eu for fazer tarifa zero, eu não invisto 15% no mínimo na educação, 25% no mínimo 25% no mínimo na educação, 15% no mínimo na saúde. Não, olha que minha folha é uma das menores do Brasil, 34%. Eu não tenho um bi disponível para gastar no transporte público. Agora eu sou a favor. Agora alguém tem que pagar a conta. Se possível, né, prefeito? E a PEC das praias, privatizar o acesso às praias, a favor ou contra?
contra a PEC das praias, defendo a praia pública, é uma praia bem de uso comum. Agora eu defendo que as propriedades das praias sejam dos municípios. A União não tem condições de fazer a gestão de um amplo litoral como nós temos. Quem cuida da praia hoje aqui é o prefeito, que é quem limpa a praia, ilumina a praia, coloca o salva-vidas, os barraqueiros é quem oferece os kits, o transporte para as pessoas chegarem na praia. Então eu defendo que a propriedade, em vez de passar para terceiros, ser privada, passe para os municípios. E a desafetação de terrenos e imóveis do município, a favor ou contra? Terrenos que não têm qualquer utilidade, que você vai transformar ele em áreas e equipamentos que vão realmente cumprir a sua função social, sou a favor. Certo. Então não tenha dúvida disso, que é fundamental essa política adotada em diversas cidades do Brasil, inclusive aí em São Paulo. É a favor ou contra a restringir o posse e porte de armas para pessoas, para civis? Rapaz, eu sou a favor da restrição. Minha arma é o diálogo, a palavra. Certo. A favor ou contra essa proposta que está tentando criminalizar o aborto, por exemplo, em casos de estupro, a partir da 22ª semana? Defendo a legislação em vigor atual. A favor ou contra a legalização da maconha? Contra a legalização da maconha. Jogos de azar? Defendo da forma que está hoje, dentro da lei. Da forma que está hoje, não essa proposta que está em jogo agora, de criar resorts. Regulamentando as que já existem. Certo. E cotas raciais, a favor ou contra? A favor. Fomos a primeira cidade do Brasil a implantar a política de cotas raciais na ocupação de cargos públicos. Temos muito orgulho disso. Tá certo. Acabou o nosso tempo. Prefeito Bruno Reis, obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente na Sabatina. Eu que agradeço, obrigado, Diego. Um abração, André. Vem aqui a Salvador, conhecer um pouco mais da nossa cidade. João Pedro Pitombo, um abraço, fica com Deus, um abraço a todos. Somos 3 baianos aqui na entrevista, prefeito. Obrigado. Os 3, rapaz. Agora que vocês falam, né? Obrigado pela participação. Um abraço, até logo. Lembrando a você que a gente está aqui no UOL e na Folha de São Paulo com as sabatinas, com os pré-candidatos a prefeitos das capitais do país. Nessa semana tivemos pré-candidatos de Salvador. Ontem recebemos Kleber Rosa, pré-candidato do PSOL. Hoje recebemos o pré-candidato à reeleição, o Bruno Reis. Convidamos também o pré-candidato do MDB, Geraldo Júnior. Ele não teve agenda para essa semana e, por isso, não irá participar dessa sabatina. Na semana que vem, teremos os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre aqui conosco no UOL e na Folha. Obrigado a você pela companhia. Uma ótima tarde.